Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live de quinta-feira com Adriana Celestino. A nossa live de hoje é sobre um tema bastante relevante, tá? Sobre um tema bastante atual. Eu quero que vocês todos prestem muito atenção, tá? Nós vamos procurar abordar esse tema da forma mais isenta possível. Então, desde já, estou dizendo aqui que esse tema será abordado de forma legal, dentro da legalidade e dentro da lei. E aí nós vamos analisar, de acordo com a lei, todas as implicações que pode gerar, tá bom? Então, eu vou escrever nosso tema. O tema da live de hoje é responsabilidade civil na lei da vacinação do Covid-19, tá? Esse é o tema. Vamos lá. Fixado o tema. Então, nosso tema é muito importante. Eu quero que vocês aqui que estão me assistindo ao vivo, que estiverem assistindo ao vivo, que se tiverem algum comentário, se tiverem alguma pergunta, que por favor me faça, tá bom? Porque essa live de quinta-feira é uma live de mentoria e significa o quê? Significa que vocês têm a oportunidade de estar aqui fazendo perguntas sobre o tema, fazendo indagações ou até mesmo colocando suas impressões a respeito do tema. Bom, pessoal, eu fiquei muito animada em trazer esse tema hoje para vocês, pois eu sou uma eterna aprendiz e como uma eterna aprendiz eu estou sempre em busca de conhecimentos, sempre em busca de atualização. E por isso eu me deparei essa semana com uma atualização jurídica legal importantíssima para nós estarmos aprendendo juntos e estarmos aqui entendendo como funcionará essa lei agora, em 2021, que ela já foi uma lei publicada no dia 10 de março de 2021, recente, ou seja, não tem nem um mês que foi publicada, e ela foi publicada por causa do estado de emergência que a pandemia do Covid ele necessita de leis para regulamentar alguns contratos, né? Notadamente, nós vamos falar sobre os contratos que o governo, na esfera federal, estadual e municipal, ele fez contratos, fez convênios para que fosse possível a vacinação aqui no nosso país, tá bom? Então, essa lei é uma lei muito recente e essa lei ela trata de vários temas, só que a gente vai aqui estar abordando o tema de responsabilidade. Qual a responsabilidade civil decorrente, né, da vacinação aqui pelo Covid aqui no Brasil? A lei é a Lei 14.125 de 2021. Vocês todos podem estar acessando ao site do Planalto e vocês todos poderão ter acesso à lei.
me dê licença para eu aqui estar agora lendo para vocês o artigo 1º, que é importantíssimo. O artigo 1º da lei diz que, enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional, entre aspas, ESPIN, declarada em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, ficam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios autorizados a adquirir vacinas e assumir os riscos referentes à responsabilidade civil, nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacina cerebrado, em relação a eventos adversos pós-vacinação, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tenha concedido o respectivo registro ou autorização temporária de uso emergencial. Só por esse primeiro parágrafo a gente já dá para fazer a live de hoje. Vamos lá? O que é que diz esse primeiro parágrafo? Esse primeiro artigo, aliás. Esse primeiro artigo, ele trata da lei emergencial, que foi chamada a Lei da Vacinação, e ele vai, então, discriminando as ações que os governos, nas suas esferas, podem e estão e devem fazer, e estão fazendo, e já estão vacinando, todo o Brasil está sendo vacinado. Então essa lei veio para regulamentar a vacinação. Por quê, pessoal? Porque a vacinação, ela tem que estar de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A vacina, antes mesmo de ter sido aplicada, por isso que ela demorou para ser aplicada, ela tem que passar por protocolos estes que estão discriminados pela Organização Mundial de Saúde. Para quê? Para que ela tenha uma eficácia e ela tenha uma comprovação de que ela trará uma melhora no quadro de saúde pública daquele estado que está sendo aplicada a vacina. Então, o artigo 1º diz que enquanto perdurar essa emergência, né, em saúde pública, de importância nacional, declarada já, ficam então a União, os estados, o Distrito Federal e o município autorizados a adquirir vacinas. Mas tem a segunda parte que diz: e assumir os riscos referentes à responsabilidade civil, nos termos do instrumento de aquisição de fornecimento cerebrado. Então, foi feito um contrato. Nós temos dois tipos de responsabilidade civil. A responsabilidade civil decorrente de contratual, ela é regida pelo Código Civil Brasileiro. Ela é regida pela Lei dos Contratos. E nós temos a responsabilidade objetiva estatal, que ela é regida por lei de direito administrativo e aplicado aos contratos também celebrados pela administração pública em geral. E nós estamos aqui falando em administração pública brasileira, toda administração pública. Então, nós temos aqui, vamos tratar nessa live, de dois aspectos da responsabilidade que essa lei veio aqui nos trazer. Primeiramente, é importante a gente colocar para vocês que a responsabilidade objetiva estatal, que o Estado responderá nos casos previstos na Constituição, nos termos do artigo 37,
parágrafo 6º da nossa lei maior. E quais são as hipóteses? As hipóteses são quando houver um dano decorrente de um evento e provocar riscos, provocar danos, um fato que provoque danos a outro, a toda a população ou qualquer parte, o Estado é responsável. Essa teoria, ela foi desenvolvida há muitos anos atrás no direito administrativo, certo? Aqui no Brasil e em outros países, e essa teoria é chamada teoria do risco integral. A teoria do risco integral, então, ela trata a responsabilidade do Estado de forma objetiva. Ou seja, ocorreu um fato, você tem que ter um liame, ou seja, um nexo que liga esse fato, e o Estado vai ter responsabilidade. Vai ter que pagar pelo ato ou omissão que ele deveria fazer e não fez, ou que ele está fazendo e que está gerando prejuízos, gerando danos. Pode ser qualquer tipo de danos aos particulares. Bom, vamos lá. A responsabilidade, então, pode ser por ação e omissão estatal. A previsão está no artigo 37, parágrafo 6º, da nossa Constituição Federal de 1988. Mas essa lei que a gente veio tratar, ela trouxe dois tipos de responsabilidade, porque é uma lei que ela foi gerada em decorrência dos contratos e das parcerias e dos convênios, né, da parceria público-privada que o Estado fez com os fabricantes da vacina. Então, tem dois tipos de responsabilidade. Vamos aprender juntos? Vamos lá? Então, a responsabilidade do agente público, ela é, neste caso, subjetiva. Ela é diferenciada. Neste caso, a gente tem que provar o dolo ou a culpa. E, portanto, está amparado este risco, essa responsabilidade, está amparado na teoria do risco administrativo ou da culpa anônima do serviço, no qual o Estado vai responder por suas omissões dentro de suas condutas omissas. Aí, pessoal, parte de uma ideia de negligência estatal, certo? Essa teoria do risco administrativo, ela perdurou durante longos anos na doutrina administrativa aqui no nosso país. Todos nós estudamos assim, desde a época acadêmica até depois de formados como advogados. A gente estuda e entende que teve uma origem dessa responsabilidade estatal. É importante a gente conhecer a origem dos institutos, a origem do estudo que a gente está fazendo. Por quê? Para a gente poder avaliar se da origem do instituto até agora, até em 2021, se houveram alterações e se houveram modificações naquelas teorias, naqueles primórdios da lei. E houveram. E assim a gente vai ver. Então eu falei que a primeira teoria que falava do serviço administrativo, da culpa do serviço, foi a teoria chamada risco administrativo ou culpa anônima. Ou seja, anônimo não tem nome. O Estado pagaria de forma absoluta, sem nenhuma escusa, sem nenhuma forma dele se escusar de pagar. Porém, a doutrina foi caminhando, e foi se entendendo que a teoria administrativa por omissões, né, responder por omissões dentro de suas condutas omissas,
ela precisaria ser amparada num dolo ou numa culpa daquele administrador. Então, nós vemos a teoria do risco integral como, por exemplo, num caso de dano nuclear, num caso de dano ambiental, no caso de uma guerra, no caso de um atentado terrorista aqui no Brasil, será aplicado de forma absoluta a teoria do risco integral. Então, o Estado, ele como promovedor da paz, ele como promovedor do bem-estar em sociedade, ele tem o risco de que, se houver alguma coisa que não saia de acordo com o que ele está imaginando, de acordo com que as probabilidades que ele espera, ele já tem um risco, ele já assume imediatamente, olha, se isso der errado, eu, Estado, vou pagar por isso. Isso foi a teoria do risco integral. É importante a gente estar trazendo essas teorias todas para vocês entenderem até chegar a essa lei que eu vou trazer hoje. A Lei 14.125 de 2021, ela é uma lei que é de fundamental importância para todos nós que somos da área de direito. Sejam advogados, sejam promotores, sejam defensores, principalmente procuradores, seja procurador do estado ou do município. Por quê? Porque a lei, essa lei 14.125 de 2021, ela trata da vacinação. Ela trata de uma coisa muito atual e que nós todos, a população toda brasileira, a população está esperando a vacinação. A população já está sendo vacinada. Então a lei trouxe um regulamento para que assim a gente possa ficar seguro. Seguro de que, caso ocorra alguns imprevistos decorrentes dessa vacinação, nós, como particulares, podemos no futuro, certo? Podemos ainda em 2021, mas podemos no futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sei lá, a gente poder estar indo no Poder Judiciário e requerer a responsabilidade, pois ocorreram reações adversas. A lei é muito clara, pessoal. A lei, no seu artigo 1º, ele diz que o governo federal, estadual e municipal, eles estão autorizados por essa lei a adquirir as vacinas. Já foram adquiridas, tá? Essa lei, é importante frisar, ela entrou em vigor no país em 10 de março de 2021. Temos menos de um mês. É uma lei emergencial, pois nós estamos passando por uma emergência. E tinha que ser assim, tem que ser assim. Então, o que eu vim trazer aqui é para vocês entenderem que essa lei é muito importante para todos nós estarmos entendendo e debatendo. É uma lei nova e pegou de surpresa a todos nós da área jurídica. Essa lei é importante a gente analisar. Por quê? Porque vai chegar demandas de pessoas, futuramente podem chegar demandas de pessoas que tiveram algumas reações alérgicas, algumas reações adversas provenientes dessa vacina. Mas o Estado, como garantidor universal, como garantidor da segurança, como garantidor da saúde pública, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer a vacinação, entendeu? Então, é uma lei emergencial, é uma lei que é para ser feita, já foi aplicada a vacinação, mas é uma lei de reflexos atuais
e de reflexos, efeitos futuros. Futuramente, qualquer pessoa pode pedir uma responsabilização, uma indenização decorrente de algum erro que possa advir. E está aqui na lei, está escrito na lei. É como se o legislador dissesse: olha, vocês estão autorizados a comprarem a vacina e a vacinarem. Mas, olha aqui, o artigo 1º diz: assumir os riscos referentes à responsabilidade civil, nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento das vacinas celebrados, em relação a eventos adversos pós-vacinação. É depois. Essa lei está dizendo aqui que se houver, caso haja um evento adverso provocado por essa vacina que foi feita tirando alguns protocolos, os governos mundiais pediram aos cientistas, aos fabricantes, às farmacêuticas, à indústria farmacêutica, que fizessem. Por quê? Porque é uma situação de emergência. Então o governo, ele assume esse risco, entendeu? Ele assume um risco para promover um bem maior, que é a vida. Ele assumiu esse risco de fazer a vacinação, mesmo ela passando, não tendo passado por todo o protocolo que uma vacinação de uma doença se requer um estudo aprofundado para saber se aquela vacinação realmente será eficaz ou terá alguns efeitos, provocará efeitos danosos àquelas pessoas. Mas o que foi que o Estado fez? O Estado, assumindo o risco na responsabilidade dele, ele comprou essa vacina e ela está sendo aplicada. Essa lei, ela simplesmente regulamenta como é que essa vacinação foi feita e está sendo feita e os efeitos agora atuais e futuros, se houver algum efeito adverso pós-vacinação. Bom, no parágrafo 1º dessa lei, ele fala: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão constituir garantias e contratar seguro privado, nacional ou internacional, em uma ou mais apólices, para cobertura de riscos de que trata o caput dessa lei. No parágrafo 2º fala: a assunção dos riscos relativos à responsabilidade civil de que trata o caput deste artigo restringem-se às aquisições feitas por órgão público. Então, vamos parar aqui para analisar. É o seguinte, o que ele está dizendo é o seguinte, que se nós, como já tem aí, chegando demanda no Poder Judiciário, a associação, vamos dizer, a Associação dos Enfermeiros resolvem que, porque eles são realmente faixa de risco, eles vão ao Poder Judiciário requerer que essa vacinação seja aplicada, furando a fila das idades, entendeu? Furando essa fila, porque eles realmente veem um perigo iminente. Para eles está correto, porém, essa lei diz: olha, vocês, se quiserem furar a fila, se quiserem comprar vacinação de fora, do estrangeiro, e tomarem, vocês assumirão os riscos futuros pós-vacinação. Eu, Estado, eu estou agora lavando as mãos. Por quê? Porque vocês contrataram, vocês, por associação ou particular mesmo, você comprou a vacinação. Você não tomou a vacinação que o Estado está dando nos postos. Entendeu? Você comprou. Então, a partir do momento que você compra,
um particular ou uma associação de particulares compra, essa lei está dizendo, vocês podem comprar, ninguém está impedindo ninguém de comprar outra vacina de fora do estado, do Brasil, que está sendo aqui aplicada no Brasil. Porém, vírgula, nós vamos lavar as mãos, nós não vamos ter responsabilidade nenhuma depois, pós-vacinação, caso haja eventos colaterais adversos, entendeu? Então é muito importante aqui a gente tá percebendo que essa lei ela trata tanto da responsabilidade civil do Estado, como também do afastamento da responsabilidade civil e da responsabilização particular. São dois tipos, então, aqui que a gente está vendo. No parágrafo 2º fala: pessoas jurídicas de direito privado, olha aqui, poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial ou autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário, concedidos pela Anvisa, desde que, olha aqui a restrição, sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a fim de serem utilizadas essas vacinações no âmbito do Programa Nacional de Imunizações, chamada PNI, pela lei. O parágrafo 1º fala: após o término da imunização dos grupos prioritários previstos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado poderão, atendidos os requisitos legais, sanitários, adquirir, distribuir, administrar vacinas, desde que pelo menos 50% das doses sejam obrigatoriamente doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. E o parágrafo 2º fala: as vacinas de que trata o caput deste artigo poderão ser aplicadas em qualquer estabelecimento ou serviço de saúde que possua sala para sua aplicação de injetáveis, autorizada pelo Serviço de Vigilância Sanitária local, observadas as exigências regulatórias vigentes, a fim de garantir as condições adequadas para a segurança do paciente e do profissional de saúde. Ainda tem isso, observação. Então, são várias e várias regras, certo? E a gente está vendo aqui que essa lei, ela traz dois tipos de responsabilidade, que o tema aqui eu vim tratar de responsabilidade civil, né, nessa lei. Então são dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade do particular, que ele terá, entendeu? A responsabilidade já está fixada em lei, a responsabilidade civil do particular, e também a responsabilidade estatal, decorrente da vacinação. Então agora a gente passa a uma teoria no direito administrativo chamada de teoria do risco social, que ela não foi ainda muito bem desenvolvida no Brasil, mas ela é de relevante interesse. Quando for um tema de relevante interesse público e o dano for muito grande, muito relevante, muito importante, a teoria do risco social ela tem e pode ser aplicada. Nesses casos, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas quando diz que o Estado é responsável pelos riscos,
Então, quando o interesse coletivo ele clama pela responsabilização, o Estado será provocado, então, né, por esse clamor, e ele terá sim que ser responsabilizado. Por favor, eu peço que quem tenha alguma pergunta, faça aqui no chat que eu estarei respondendo, ou se não aqui na bolinha, que tem a bolinha interrogação, para eu estar assim respondendo, tá bom? Porque esse tema, como é um tema muito amplo, muito novo, é um tema que ele provoca muitas dúvidas para todos nós. E é um tema recente. Como é uma lei recente, é uma lei inaugurada tem menos de um mês, é uma lei muito nova. Então, quem tiver alguma pergunta, faça aqui, por favor, no chat, ao vivo, que eu estarei desenvolvendo. Como eu disse a vocês, essa lei é de extrema importância. Nós devemos estar atentos, entendeu? Claro que nós estamos vivendo uma situação de emergência, e essa lei é emergencial. O Estado teve que fazer essa lei, o Estado teve que garantir a todos nós uma segurança jurídica, porque nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma incerteza quanto aos efeitos benéficos e também quanto a futuros efeitos colaterais que esta vacinação pode provocar. Então, o legislador pátrio, para assegurar a segurança jurídica, para assegurar uma futura responsabilidade dos agentes, ele colocou essa lei em vigor. Pessoal, vamos analisar aqui. Já pensou, por exemplo, eu, como chefe de uma associação, vou lá à indústria farmacêutica e digo, olha, eu quero que vocês me forneçam, eu preciso que vocês me forneçam 10.000 doses. 10.000 doses dessa vacina. A indústria farmacêutica, ela tem que ter uma garantia, porque ela vai dar esse produto a vocês. É um produto de risco, né? Que pode... A gente reza que dê tudo certo. Afinal, é uma luz no fim do túnel, é uma esperança. A vacina, ninguém aqui, eu não estou falando aqui contra a vacinação. A vacinação é importante, porque pelo menos nós vamos ter uma imunização, né? Diante de um vírus que os cientistas mesmos ainda estão a descobrir as causas, as origens e, portanto, é importante a vacinação. Ninguém está falando mal da vacinação. E todos nós, como particulares, certo? Nós temos o direito de escolher a tomar a vacinação. Mas essa lei, ela veio nos assegurar. Essa lei veio nos assegurar, nos garantir que se por acaso ocorrerem efeitos adversos, a gente tem como procurar responsabilizar alguém por aqueles danos decorridos desses efeitos que podem ocorrer. Agora imaginem bem, pessoal. Vocês já imaginaram como é também difícil para a indústria farmacêutica fazer um contrato com um Estado que tem milhões e milhões de pessoas e que essas milhões e milhões de pessoas vão ser vacinadas e já estão sendo vacinadas? Já pensou o que é um contrato desse porte? É um contrato muito bem minucioso.
as indústrias farmacêuticas, elas estão investindo bilhões, bilhões e bilhões nessa vacinação. E eles têm que exigir dos estados que estão comprando a vacinação para aplicarem em seus cidadãos, tem que exigir uma contrapartida. Tem que exigir, olha, eu vou fornecer para vocês essas vacinações, tá? Mas eu vou colocar aqui algumas cláusulas nesse contrato para que, se houver futuros danos decorrentes após a vacinação, eu, como indústria farmacêutica, eu não fique responsável por isso. Então, os estados que estão comprando a vacinação, a partir dessa lei, que a lei está dizendo isso, a lei está dizendo expressamente isso, que os estados que estão comprando a vacinação, estão aplicando, e os gestores públicos, então, poderão ser todos responsáveis se houver efeitos adversos. A lei trata desses termos. Se houverem efeitos adversos decorrentes da pós-vacinação, a responsabilidade, a distribuição do ônus, da responsabilidade, a distribuição do dever do ente público será dividido entre a União, estados, DF e município que comprarem. E essa lei diz também que os particulares que porventura não quiserem tomar a vacinação no Sistema Único de Saúde, no programa que está aí implementado, eles podem tomar. Mas se houver, repito, efeitos pós-vacinação adversos, o Estado ele está isento de responsabilidade. A responsabilidade, então, ficará a cargo do particular que escolheu comprar, certo? A vacina. Então, é muito importante a gente estar conhecendo. É uma lei muito nova, novinha, não tem nem um mês. A lei, ela foi publicada no dia 10 de março de 2021, mas ela, por ser uma lei emergencial, ela já tem os efeitos, já deve ser cumprida, tá entendendo? E por ser uma lei temporária, né, emergencial, ela abarca todos os casos que envolverem a vacinação. Isso é muito importante, porque nós vamos ter uma segurança jurídica. Temos leis para isso, regulando inclusive o ônus de distribuição das responsabilidades. Regulando inclusive a forma de aquisição dessas vacinações. Então, é importante para todos nós da área jurídica. Eu fiquei muito feliz, né, que eu sou uma eterna aprendiz, e eu estava essa semana estudando, né, que eu sempre estudo, advogado sempre estuda. Quem pensar que advogado não estuda, está errado. Advogado sempre estuda para a gente estar atualizado, né, com as questões do dia a dia. E essa é uma questão de suma importância, né? É uma questão que vai vir demanda. Se não vierem agora, vão vir no futuro. Podem, né, vir no futuro. E nós da área jurídica, advogados, defensores, né, públicos, procuradores do Estado, procurador do município, juízes, promotores, né, delegados. Nós todos temos que estar conhecendo essa lei, que é uma lei novíssima, mas que já está valendo. Tá bom, pessoal? Então, se alguém fizer perguntas, a gente continua. Se não, eu já vou estar encerrando, porque como essa live é uma live de mentoria, é uma live de perguntas. Se ninguém
fizer perguntas aqui no chat, nem fizer perguntas aqui na caixinha, eu entendo que todos entenderam do tema que eu vim abordar, tá bom? É isso que eu vim trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de coração, eu quis trazer de coração mesmo, sabe? Essa atualização, para que vocês estejam assim atentos, pessoal, tá? Atentos, que essa lei, ela é uma lei para todos nós. Eu também sou cidadã brasileira, né? Eu também estou esperando pela ordem cronológica para eu tomar minha vacina. Mas é importante a gente tomar sabendo dos efeitos que pode gerar, não é isso? Então não quero assustar ninguém. Eu sou até a favor da vacinação, tá bom? Espero que tenham gostado, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Muita saúde para todos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu quero dizer que aqui ficará gravada no IGTV, essa live, e também essa live irá para meu canal do YouTube, denominado Adriana Celestino, facilitando o seu direito, entendeu? Muito obrigado a todos que participaram ao vivo e a todos que verão depois aqui no meu Instagram ou no meu canal do YouTube. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.